O giro de hoje abre falando de saúde mental. Estamos no Janeiro Branco, mês de conscientização pela saúde mental. Além do acompanhamento psicológico, existe uma profissão fundamental para quem busca equilíbrio emocional no dia a dia. É a de terapeuta ocupacional. Para muita gente, o início do ano é um momento de ansiedade e pressão por mudanças. A campanha Janeiro Branco alerta sobre os cuidados com a saúde mental. E sobre o assunto eu converso agora com a Francilena Bessa. Ela é terapeuta ocupacional e diretora do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Francilena, explica para a gente primeiro qual é a relação da terapia ocupacional com os cuidados com a saúde mental. Então, tudo bem. É muito importante que todos saibamos que a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde e são esses profissionais, né, após terminarem uma graduação, que vão ajudar as pessoas a reorganizarem sua rotina. Esse início de ano, né, a gente vem bem atropelada das festas do final do ano, né, então vem férias. Quando a gente vai se reorganizar, geralmente a gente precisa de cuidado, né? A saúde mental, ela está, vamos dizer assim, gritando na nossa população de forma geral. Tem um dado muito importante que é mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno mental, dentre eles a ansiedade e a depressão. Né? Então, nós do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nos preocupamos não só com as intervenções, mas também com as prevenções. Né? E é nesse Janeiro Branco que a gente vai trabalhar essas questões preventivas da saúde mental. Como é que o profissional de terapia ocupacional pode auxiliar em casos de saúde mental? A gente pensa o terapeuta ocupacional mais para questões físicas, né? Mas como se relaciona com saúde mental? Então, a saúde mental é uma área de especialidade, né, da terapia ocupacional, uma área, inclusive, reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Terapia Ocupacional, o COFITO. Então, os terapeutas ocupacionais que trabalham em saúde mental, eles trabalham em CAPs, né, em centros de atenção psicossocial, trabalham em hospitais psiquiátricos, mas também trabalham a prevenção, que eu acho que esse é o maior foco, né, da nossa conversa, na atenção primária em saúde, né, que são nos postos de saúde. Né? Então, a gente tem que prevenir os transtornos mentais, cuidando da nossa saúde mental. Então, quem é o público, quem é o paciente, entre aspas, de saúde mental? É a população de forma geral. Porque a ansiedade, ela está aí na infância, na adolescência, no adulto, no idoso, ela não escolhe nem gênero, nem sexo, não escolhe classe social. E o terapeuta ocupacional ajuda a prevenir transtornos mentais como ansiedade e depressão, mas também trata, né, cuidando desses casos. Quais são os sinais na rotina de que a saúde mental está sendo afetada, está sendo fragilizada? Quando você se perceber menos funcional, não dando conta de algumas coisas que são triviais, né, no seu dia a dia, como, por exemplo, o sono. Né? O sono é uma coisa que vale muito a pena a gente prestar atenção. Se eu durmo, não importa tanto mais a quantidade de horas, mas importa a qualidade. Né? Então, o meu sono está sendo abalado por pouca coisa, eu vou dormir, mas eu tenho despertares noturnos, isso é um sinal de alerta. Eu tenho algumas taquicardias, né? O meu coração de repente dispara, eu estando em repouso, sem eu estar fazendo algum exercício físico, isso é outro sinal de alerta. Sudorese, as mãos estão suando frio, as axilas estão transpirando mais, então eu estou em sinal de alerta para provável, vamos dizer assim, um sinal de crise de ansiedade. Então, são esses sinais comportamentais e que o corpo, ele fala, né? Então, o meu corpo, ele vai me dizer sobre o que eu estou passando internamente. Então, a gente precisa se conhecer para que esses sinais, eles acontecendo, eu digo, opa, eu preciso de ajuda. E aí, o terapeuta ocupacional, ele é o profissional que vai te ajudar a regularizar ou regular, né? Tanto faz o termo, a tua rotina. Se o teu sono está te atrapalhando, o teu dia não vai ser o mesmo. Né? Então, a gente orienta de que forma? A gente orienta que as pessoas que estão identificando algum sinal de alerta, elas dividam o dia em blocos e não em horas. Porque quando eu divido, eu tenho que fazer diversas atividades, hora por hora, eu fico mais ansiosa se eu não consigo cumprir. Quando eu divido em bloco, é uma coisa super simples, mas que dá certo, já alivia. Então, eu tenho a minha manhã, a minha tarde e a minha noite. O que é que eu vou fazer pela manhã? E aí a gente vai organizando. E dentro desses períodos, a gente tem atividades que a gente chama na terapia ocupacional, a gente chama de atividades âncora. Por exemplo, no meu amanhecer, eu tenho o despertar, né? Eu tenho o café da manhã é atividade âncora, porque tudo só começa depois dele, né? É para ser, pelo menos assim, na maior parte da população.
E aí eu vou me organizando com os meus afazeres, uma academia, né, o meu sono após o almoço é outra atividade âncora que a gente chama, e a partir dessas atividades a gente vai organizando a nossa rotina. E o terapeuta ocupacional é quem sabe lidar exatamente com as atividades do cotidiano, da vida diária. Agora, Francilena, para ter esse start, essa chave de virada, às vezes é difícil para muitas pessoas. Que dicas a gente pode dar para que os indivíduos consigam reorganizar a rotina? Primeiro é se conhecer, né? Se entender, e se você vê que se você entender, enxergar que algum dos sinais de alerta que foram falados aqui, né, na entrevista, está despertando, está acontecendo, não fica achando que é normal. Então, a gente tem que identificar e tem que procurar na atenção primária, na atenção secundária, que são os CAPs, né, ou na iniciativa privada, que seja, mas precisa procurar por um profissional especializado nessa área. A gente está no Janeiro Branco, né? Então o Conselho está à disposição aí, empresas, a sociedade, para fazer orientações para a população? Sim, então o CREFITO 6, né, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Ceará, nós estamos aqui disponíveis e temos atendido hoje, né, ainda está no início do mês, mas já temos atendido diversas demandas de instituições públicas, privadas, ONG, né, terceiro setor, para conversar com os profissionais, para conversar com a imprensa, né, com a mídia, alertando as pessoas sobre a importância do cuidar de si próprio.